Olá, nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento do Direito, um programa produzido pela Igreja Cristã Maranata, diretamente nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter a sua companhia. Nosso programa apresenta uma abordagem jurídica acerca de temas presentes em nosso cotidiano. Lembramos ainda que você pode enviar suas dúvidas ao nosso e-mail, que vai aparecer aí na sua tela. Nosso e-mail é momentododireito@presbiterio.org.br. Será um prazer respondê-lo. Pois bem, hoje vamos falar um pouco sobre uma proposta de mudança do Código Civil Brasileiro. E é o anteprojeto do novo Código Civil. E para falar conosco, convidamos a doutora Saula Renata Dutra Gomes, advogada da área de Direito de Família e Sucessões, especialista nessas áreas, professora também de prática jurídica. Doutora Saula, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, doutor Rodrigo, a paz do Senhor a você, a todos que nos assistem, também a todos que estão no estúdio. É uma honra estar aqui, né? Estou muito feliz pelo privilégio, a oportunidade de falar de um tema tão relevante para todos, que é sobre o Código Civil, que é a lei, né, uma das leis mais importantes do nosso país, né, doutor? Porque o Código Civil, ele rege atos da nossa vida desde antes do nascimento até após a morte, né? O Código Civil trata, por exemplo, de questões relacionadas ao nascituro, né, aquele que ainda nem nasceu, e também questões relacionadas à herança, né, daquele que já partiu. Então é muito importante nós estarmos, né, atualizados sobre o que está acontecendo. Exatamente, né? E o nosso Código Civil é aquilo que, como a doutora falou, né, rege a nossa vida como um todo, né, naquilo Isso. que são, né, são os direitos e as obrigações, né? Pois bem, doutora Saula, o nosso Código Civil, podemos dizer assim, ele é até um pouco recente, se nós formos comparar com outras legislações brasileiras, até mais antigas, mas que continuam em vigor até hoje. Nosso Código Civil é de 2002, mas que por conta de algumas mudanças na nossa sociedade, né, ele está em vias de ser alterado novamente. E é isso mesmo, doutora Saula? Existe esse anteprojeto e essa possibilidade de mudança do Código Civil? Exato. O nosso Código Civil é de 2002, mas é interessante a gente observar que ele foi elaborado na década de 70, que é a data do projeto de lei, né, do anteprojeto, do projeto de lei. Então, ele está super desatualizado, né? E a nossa sociedade, ela evolui muito rapidamente. Exatamente. E hoje há questões consolidadas na doutrina, na jurisprudência, que não estão positivadas, né? Não estão no nosso código, ou estão de forma bem desatualizada. E questões que surgem, que são levadas ao judiciário, e o juiz não pode deixar de apreciar porque não está ali, né, na legislação. Então, é muito importante, e sim, nós, né, teremos aí uma reforma, e atualmente, em que fase que está? Né? Existe já um anteprojeto que foi elaborado por uma comissão de juristas, no né? Senado? Isso, ela foi nomeada pelo presidente do Senado, ela foi presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, né? Ministro do STJ. Então, essa comissão debateu os assuntos, né? Considerou aquilo que já está na doutrina, na jurisprudência, mas também ouviu, né, pessoas da sociedade, foram realizadas audiências públicas, ocorreram também votações naquilo que eles divergiram ali, porque é natural, né, doutor? Quando a gente fala de direito, né? Existirem divergências na própria doutrina. Então, eles debateram, votaram, e o anteprojeto ele foi votado, aprovado e foi entregue ao presidente do Senado. Então, atualmente está no Senado, né? Então, é importante a gente esclarecer aqui que as regras, né, que nós vamos falar aqui ainda não estão em vigor, mas, dado a importância do assunto, é muito relevante que a gente fale e que todos estejam cientes das mudanças que estão para acontecer. Existe alguma previsão, doutora Saula, de quando vai passar a vigorar essas mudanças? Olha, não tem assim uma previsão, mas com os trabalhos até que ocorreram muito assim, uma velocidade se comparado, né, ao código ao nosso código Sim. atual, então a gente acredita que nos próximos meses nós teremos novidade. Né, que acredito que até o final do ano, eu assim, particularmente, né, acredito que até dezembro, pelo menos saia, né, do Senado para votação na Câmara. Uma mudança que chama a atenção diz respeito às sucessões. É verdade que vai haver mudanças significativas na área de direito de sucessões? Muitas mudanças, né? Eu acredito que as propostas, até eu diria que mais polêmicas,
Sim, estão exatamente. ali no livro, né, das sucessões, porque o Código Civil, ele, né, tem vários, né, livros, inclusive nós teremos o acréscimo de um livro que não existe hoje, que é sobre direito digital, né? Então é muito importante Sim. também para tratar, por exemplo, como é que fica o patrimônio digital de uma pessoa que falece. A gente não tem, né, essas regras hoje. Inclusive até pessoas, muitas vezes, que se separam, mas que têm uma rede social em comum. Como é que ficaria isso também, né? E as pessoas, elas recebem um valor aqui, tem a monetização, né? Isso, então, esse livro, ele vem para regulamentar, né, todas essas questões patrimoniais, inclusive, relacionadas ao direito digital, né, proteção de dados. Então, assim, é uma necessidade da nossa sociedade, né? Essa atualização do nosso Código Civil. E, assim, uma das questões, né, que a gente tem, que a gente pode comentar aqui, é que o anteprojeto, ele traz a possibilidade de privilegiar aquele herdeiro que é zeloso, que cuida do autor da herança, porque perfeito. é comum, né, natural, doutor Rodrigo, que uma família, às vezes, a mãe tem ali uns 5, 7 filhos, vários, mas só um fica ali cuidando, não é verdade? Sim. Fica ali dando toda assistência, leva para o médico, né, cuida, se esforça. E o que o anteprojeto prevê? A possibilidade desse herdeiro zeloso receber 10% da sua cota hereditária, retirada ali do Monte Mor, que é o bruto ali da herança, que vai ser partilhado antes da partilha. Então, considerando que o inventário, né, quando há litígio entre os herdeiros, pode levar um bom tempo para ser finalizado, isso pode ser um grande benefício para esse herdeiro poder receber já 10% da sua cota hereditária. Na verdade, seria até, podemos dizer assim, até um prêmio para aquele que cuidou muitas vezes de um familiar, né, durante determinado tempo, né? O anteprojeto fala o quê nessa proposta? Para aquele herdeiro que não mediu esforços para cuidar do autor da herança nos últimos tempos da sua vida. Então, aquele herdeiro que se dedicou, que ficou ali, então já fica aqui a dica, né? Já deixa aqui a dica para quê? Que processo é prova, né? Como eu gosto de falar. Então, se, né, a pessoa, o herdeiro, tiver como comprovar isso, aí o advogado precisa ficar ali atento para já no início fazer esse pedido, e esse herdeiro vai ter essa vantagem, né, ali no processo de inventário. E da mesma forma, como tem aquele herdeiro, aquele filho que cuida... Também tem aquele, muitas vezes, que não cuida e que abandona, né, o familiar. Exatamente, infelizmente é muito comum. E o anteprojeto, ele traz a seguinte proposta: aquele herdeiro que abandonar materialmente ou até afetivamente de maneira injustificada, ele poderá ser declarado indigno e ficar sem herança. Porque essa indignidade, essa declaração, muitas vezes nós vemos, né, em processos, né, criminais, né, muitas vezes a pessoa cometeu um crime ali e ele é declarado indigno naquele processo. Exato. Por conta disso, isso tem efeitos ali né, nas sucessões, né, no inventário, e essa pessoa não tem direito à herança, mas por conta de uma coisa, de algo hediondo. Agora não, agora um simples abandono também pode caracterizar essa caracterização como indigno, né? Isso, vai ter esse acréscimo, né? Continua, né? Se ocorrer ali a prática de um crime contra o autor da herança, mas agora com esse acréscimo, porque o abandono material, né, é algo muito grave também. Infelizmente, às vezes, o pai tá lá já de idade, né? Sim. E o filho, podendo ali, não ajuda, não cumpre com o seu dever também de dar assistência, né? E até mesmo abandono afetivo também, sim. Né? Vale dizer aqui, ressaltar que de maneira injustificada, porque às vezes tem alguns motivos também, mas, enfim, existe essa proposta e está aí, né, em tramitação. Vamos ver o resultado. E um tema polêmico também que tem chamado a atenção, que as pessoas têm questionado muito, a viúva pode ficar sem herança no caso do falecimento do seu cônjuge? Essa é, sem dúvidas, a mais polêmica de toda. Eu acredito que até de todo o anteprojeto, de todas as alterações que nós vamos ter, é a respeito da herança da viúva e do viúvo, né? A gente fala da viúva, mas inclui os homens também, obviamente, né? Por quê, né, que existe essa questão, que se levantou essa polêmica? Tem uma proposta no anteprojeto que prevê a exclusão do cônjuge do rol de herdeiros necessários, né? Que hoje o cônjuge é um herdeiro necessário. É um herdeiro necessário hoje. No código anterior não era, mas em 2002 foi acrescentado, e a gente tem lá no artigo, salvo engano, 1845 do Código Civil, que fala quem são os herdeiros necessários. E aí, só para esclarecer, né, quem está nos acompanhando, herdeiros necessários são aquelas pessoas que obrigatoriamente recebem uma parte da herança.
eu gosto sempre de esclarecer, doutor Rodrigo, que ninguém é obrigado a deixar a herança, né, para quem quer que seja. Mas se uma pessoa falece e deixa patrimônio, então o patrimônio daquela pessoa, pelo menos uma parte, necessariamente vai para aquele grupo de pessoas. Claro. E hoje, quem são esses herdeiros necessários? Os descendentes, filhos, netos, bisnetos, os ascendentes, pais, avós, bisavós, que só herdam se não tiver descendentes, e o cônjuge e o companheiro. E o anteprojeto traz como é que vai ficar o artigo, né, de acordo com a proposta. São herdeiros necessários, descendentes e ascendentes, ponto. Sem a figura do cônjuge, Sem a figura, né? do cônjuge. Mas aí deve-se observar que, no caso, tem que atender aquilo também que é o direito da ameação do cônjuge, Exato, né? Exato, muito bem. Porque a ameação ela é diferente existe uma grande diferença. Inclusive, esse eu acho que foi, né, o motivo da preocupação das pessoas, né? Por não, às vezes, fazer a distinção entre meação e herança, né? Porque são coisas totalmente diferentes, né? A meação é um direito que a pessoa tem quando ela escolhe, né, um regime de casamento, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens. Que, na verdade, mesmo se a pessoa não escolher nenhum regime hoje, vai ser pelo regime legal, exatamente, né? O regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo que é adquirido a partir daquele momento do casamento, quando a pessoa, né, se casa pelo regime da comunhão parcial de bens, automaticamente, em regra, 50% de cada um. É dos dois. Então, vamos dar um exemplo aqui. O casal, né, se casou, estão ali há 20 anos, aí o marido faleceu. E todo o patrimônio que eles têm, né, eles adquiriram durante o casamento. 50% já é da viúva. Não é porque ela recebeu, que ela ganhou de herança. Não, porque na verdade ela contribuiu também com... Já era o direito dela, é a natureza do regime de bens. Então ela não ganhou nada porque o marido morreu. Só vai ocorrer ali a formalização dessa transferência. Então, aqui não tem nada a ver com herança, a ameação. Agora, já os outros 50% que pertenciam, né, à ameação da pessoa que faleceu, esse 50% se torna herança. Sim. Assim como o patrimônio que essa pessoa falecida tinha antes de se casar. Assim como o patrimônio, né, os bens que ele recebeu de herança, por exemplo, às vezes tinha recebido, né, uma herança do pai que faleceu, bens que ele recebeu de doação. A gente fala que, né, juridicamente, que esses são bens particulares, né? Herdados, doados, e também ali a sua ameação da pessoa que faleceu também se torna herança. Então, na prática, o que significa essa proposta? Que essa herança, né, a ameação do falecido e os bens particulares dele, se ele deixar um descendente, vai tudo para o descendente. A viúva não vai ficar com nada. Ah, ele não teve filhos. Isso, a meu ver, vai impactar principalmente aqueles que não têm filhos. Por quê? Não tem filhos, vai para quem? Mas ele deixou a mãe viva, por exemplo. Quem vai ficar com 100% da herança? Os ascendentes. A sogra da viúva, entendeu? Então, nesse caso, é claro, a gente está falando aqui, se não for realizado nenhum planejamento sucessório, claro. Tá? Então, via de regra, a viúva e o viúvo não vão herdar nada se a proposta, né, do anteprojeto for aprovada. Então, por isso que ela é tão polêmica. E como será excluído, né, a proposta prevê a exclusão do rol de herdeiros necessários, o que isso significa? Que mesmo que não tenha descendentes e nem ascendentes, o cônjuge pode ir lá, através de um testamento, deixar o seu outro cônjuge sem nada de herança. Porque, assim, se não tem, né, descendentes e nem ascendentes vivos, às vezes a pessoa não teve descendentes, mas também não tem nenhum ascendente mais, né? Não tem mais pais vivos, não tem mais avós. Aí, nesse caso, quem vai herdar tudo é o cônjuge sobrevivente, porque o cônjuge vai continuar sendo herdeiro, ele só não vai ser mais herdeiro necessário. Exatamente. Só que, como ele vai deixar de ser herdeiro necessário, ele pode ser totalmente excluído da herança. Ou seja, uma pessoa que não tem nem descendentes e nem ascendentes pode ir lá fazer um testamento deixando tudo para um irmão, por exemplo, para um amigo. É mesmo? Até para um terceiro também? Até porque hoje, por exemplo, os irmãos são herdeiros. Sim. Só que eles não são herdeiros necessários. Por isso eles podem ser excluídos. Às vezes tem uma pessoa que é solteira, não, né, nunca se casou, sim, mas... não tem filhos, então, e não tem mais pais, avós vivos. E aí, para quem? Né, eu sempre recebo, às vezes já recebi muito essa pergunta,
para quem que vai ficar a minha herança? Eu não gostaria de deixar para os meus irmãos, ou gostaria de deixar só para um. Sim, a pessoa tem essa liberdade, porque os irmãos, embora sejam herdeiros, eles não são herdeiros necessários. Exatamente. Então, é possível você destinar todo o seu patrimônio para uma outra pessoa. Isso vai acontecer com o cônjuge também. Uma pergunta, Sala, isso vai valer para os casamentos atuais ou vai valer apenas para quem estivesse se casando após a aprovação desse projeto? Essa foi também uma das dúvidas, porque as pessoas com essa preocupação, com esse receio... Quando que vai começar a valer Eu já tô casada há 20 anos, não vai valer para mim não, né? Ou então eu vou casar agora, vai valer para mim ou não? Mas, na verdade, doutor Rodrigo, é importante a gente esclarecer, né, para todos, que quando a gente fala de sucessões, né, de partilha de herança, né, de inventário, a nossa legislação traz regras específicas. E o que o artigo 1787, se eu não me engano, do Código Civil fala? Que aplica-se à sucessão, à partilha de uma herança, a lei em vigor na data da morte do autor da herança. Então, não tem absolutamente nada a ver com a data do casamento. Não importa se a pessoa se casou agora em 2024 ou em 1980, se ocorrer um falecimento após a vigência da nova regra, vai ser aplicado aquilo que está em vigor. Então, não tem relação com a data do casamento. É a lei... uma pessoa faleceu agora, né? Qual que é a lei? A lei em vigor fala quem são os herdeiros necessários. A gente vai olhar o que está em vigor na data do falecimento. Então, mesmo que a pessoa, né, já esteja casada há vários anos, né? Sim. Havendo o falecimento ali do seu cônjuge, né? Isso. Certamente vai incidir a legislação recente. Em vigor. A legislação em vigor. Aqueles óbitos, né, que ocorrerem após a vigência. Então, até a gente... Uma outra dúvida, né, que as pessoas, paralelo a essa daí, né, perguntam mas eu tenho inventário já em andamento. Com mais razão ainda, não vão ser aplicados a inventários. Não se aplica aos processos em andamento. Isso, né? Até por conta da questão da segurança jurídica. Exato, perfeito. Então, é somente para óbitos ocorridos após a vigência da nova lei. E vai haver mudanças também, doutora Saulo, com relação à formalidade, à celebração do casamento? Isso, na verdade, essa daí é uma das propostas mais aguardadas, né? Pelo menos pelos jovens. Então, aí, noivinhos de plantão de todo o Brasil, atenção, porque vai ficar mais fácil para se casar, doutor Rodrigo. Porque hoje, o casamento, ele tem um procedimento um pouquinho burocrático, né? Os noivos têm que ir ao cartório para fazer a solicitação, ir lá, feito ali um procedimento de habilitação, tem que ser divulgado, né, edital de proclamas que ninguém lê, né? Sim, e tem que ter testemunhas. E a proposta é que não precisa de nada disso mais, né? Para começar, os noivos vão poder fazer a solicitação do conforto das suas casas. É mesmo? Isso, por via, né? Ali, de forma online, né? Online. Então, ali de casa mesmo, se quiser, não precisa ir ao cartório, não vai ter mais habilitação, proclamas, não vai precisar mais de testemunha. É mesmo? E nem da figura do juiz de paz. Então, os noivos vão poder escolher quem eles quiserem para celebrar o casamento, claro, que desde que atendidos os critérios que certamente vão ter ali, né? Mas não terá mais essa necessidade. E como vai acontecer? Não tenho dúvida, a celebração vai acontecer? Vai ter ainda? Então, existiu esse questionamento, essa possibilidade até de se retirarem a celebração. Mas o anteprojeto está prevendo lá expressamente, né, na presença do celebrante. Então, continua tendo o requisito da celebração, tá? Mas não necessariamente mais, não vai precisar mais da figura do juiz de paz. Podem delegar para uma outra pessoa, Isso, né? Uma autoridade religiosa, por exemplo, um celebrante. E então, como esse procedimento ele vai ser simplificado, não vai se justificar mais a cobrança das taxas. Que emolumentos, que são bem onerosos. Muitos consideram assim, né, onerosos, então não vai se justificar. Então, a intenção é que, né, o casamento ele seja gratuito ou pelo menos que tenha um custo bem reduzido, né, para que seja mais acessível e que tenha... Ele vai continuar sendo um ato solene, né, como deve ser, claro. Mas a intenção é desburocratizar um pouco esse procedimento. Né? Por exemplo, quem é que lê no edital de proclamas? Né? Então, não faz muito sentido. Então, a proposta é simplificar mesmo para quem quer se casar. E, né, tem alguma mudança também com relação ao divórcio? Sim.
vai existir a possibilidade de ser realizado o divórcio de forma unilateral, tá? No cartório, né, o outro cônjuge, ele vai ser só notificado, né? Notificado, porque hoje existe a possibilidade do divórcio, que a gente fala do divórcio liminar, né? Já tentaram colocar aí o divórcio... Aqui eu faço só um parênteses, porque muitas vezes a pessoa, a mulher, o próprio homem também, ele tem o interesse de divorciar, às vezes já está separado de fato há vários anos, só que ele não localiza, às vezes, o seu ex-cônjuge, ou a pessoa mora até no exterior. Foi até um caso que eu atendi no meu escritório, e a pessoa não vinha aqui para poder, às vezes, dar uma procuração, para poder auxiliar, né, nessa questão. E agora, com essa possibilidade do divórcio unilateral, vai ser importante, porque você não vai mais depender da outra pessoa, né? Você vai poder fazer algo, né, de forma unilateral. Frisando que o divórcio é um direito potestativo, né? Se uma das pessoas quer divorciar, ela vai divorciar, independente da vontade da outra pessoa. Mas dessa forma unilateral deve facilitar bastante, né? Sim, na verdade, na teoria, já não deveria precisar, né, da participação ou da manifestação da outra parte, porque desde a emenda constitucional, né, 66 de 2010, a doutrina passou a entender, né, como o doutor falou, o divórcio como um direito potestativo, né? Quem está nos assistindo, o que é esse nome, né, meio esquisito, potestativo? É um direito que não depende da manifestação, né, da outra pessoa, da concordância da outra pessoa. E muitas vezes os juízes, eles são um pouco assim cautelosos e não concedem ali o divórcio, né, de maneira ali liminar, né, no início do processo, por entenderem talvez que possa ferir ali o princípio do contraditório. Acredito assim, né, com todo respeito, que não seja tecnicamente correto. Por quê? Que o contraditório é aquela possibilidade da pessoa poder apresentar os seus argumentos, né, tentar convencer o magistrado de não conceder aquele pedido. Sim. E, na verdade, não há nada que a pessoa possa fazer que impeça a decretação do divórcio, né? Porque é um direito da pessoa. Se ela não quer continuar casada, não há nada que o outro possa, olha, mas eu amo muito, olha, mas... Não, infelizmente, não há discussão sobre esse direito, né, sobre esse pedido. Então, existe essa possibilidade, teoricamente, de ser feito, né, a gente formula, tem alguns juízes que já concedem, outros ainda não, mas eu acredito que a partir da vigência ser aprovada nessa proposta do divórcio unilateral, aí no judiciário é que não vai ter problema mesmo. Por quê? O divórcio unilateral, a pessoa vai chegar ao cartório de registro civil e vai dizer que não quer continuar casado. E o outro não vai precisar ir assinar. Ele vai ser só notificado. Está informado. E vai dispensar até a lavratura de escritura pública. Então, ele só vai ser notificado ali. Então, vai facilitar, se encerra ali, né, o vínculo conjugal. Então, assim, respeitando o direito da pessoa, né, se lamentavelmente a pessoa não quer ali continuar casada, hoje, infelizmente, às vezes, né, como o doutor falou aí da experiência, às vezes a pessoa, ela sofre ali, ela fica aguardando, né, e o outro não é localizado e, infelizmente, acontece isso. Mas é um direito da pessoa de ter ali a decretação do divórcio, né, no judiciário, mas com aí essa proposta do anteprojeto vai ser bem facilitado porque vai ser feito, inclusive, vai poder ser realizado de forma unilateral. Inclusive, hoje, uma outra proposta relacionada ao divórcio, doutor Rodrigo, é que haverá a possibilidade de fazer o divórcio extrajudicial, inclusive com filhos menores, que hoje não é possível. É isso que eu ia falar, né? Não existe essa possibilidade hoje. Não existe. Vai continuar tendo ali a participação, né, do Ministério Público, vai continuar precisando de advogado, mas vai simplificar bastante, porque as questões vão poder, né, ser tratadas. É claro que tem que ser consensual, né, não vai ter espaço ali para litígio, né, pra briga. Mas se ali, né, os dois estão de acordo com todos os termos, então também isso vai também ajudar bastante, né, desjudicializar muitas questões. Isso que eu ia falar, né? A gente destaca, né, porque o objetivo é você retirar, né, muitas vezes, né, vários processos do Poder Judiciário e tentar resolver, né, de forma administrativa, né? Exato. Questões, por exemplo, que não há litígio algum, não faz sentido a gente ter que levar para a apreciação do Judiciário, né? Haverá mudança também, já num outro tema, com relação ao direito real de habitação, também existe essa possibilidade? Existe, também é mais uma proposta polêmica, porque o que é o direito real de habitação, né, para esclarecer para quem está nos assistindo, hoje é o direito da viúva e do viúvo de continuar
morando no imóvel que residia com o cônjuge falecido, né? Mas o anteprojeto traz algumas propostas de alteração, né, nesses direitos. E uma delas é a possibilidade de compartilhamento desse direito com outras pessoas, descendentes, ascendentes vulneráveis, né, do falecido, e até outros familiares. Então, gerou muita polêmica porque hoje é um direito exclusivo da viúva e do viúvo, mas haverá essa possibilidade. E uma outra também proposta de alteração é a seguinte: se o cônjuge sobrevivente tiver condições de manter outra moradia, ele também poderá perder o direito real de habitação. E eu vejo assim que é uma regra, né, uma proposta bem polêmica, porque às vezes, doutor Rodrigo, a pessoa, ela tem renda, ela tem patrimônio, mas ela mora ali na casa com o marido, né, ou com a esposa há 10, 20, 30 anos. É o seu lar, é o lugar onde ela, né, tem ali o seu cantinho, o seu espaço, e ela tem até outros imóveis, mas é onde que ela quer morar até o final da sua vida. Porém, se ela tiver condições de ter outra moradia, ela perderá esse direito, né? Então, é uma questão também, uma proposta e polêmica também. Polêmica e bem sensível também, isso, né? Ainda, né, a gente está discutindo aqui, né, as mudanças do Código Civil, né, mas sempre voltado para essa parte de direito de família e também, né, falando aquilo que são as relações familiares, né? E vamos falar um pouco o seguinte, né? Hoje, né, nós vemos muitas pessoas que muitas vezes não têm filhos e acabam tendo animais de estimação, né? E, inclusive, existe também a previsão de haver uma mudança com relação ao direito dos animais, né? Fala um pouquinho sobre essa proposta de mudança. Porque no nosso código atual, os animais de estimação, eles são tratados como coisas, né? E isso até, para algumas pessoas, até é uma ofensa, né? Sim, como, né, sim. o doutor falou, tem pessoas que consideram ali um membro da sua família, Sim, inclusive, sim. né? O amor, o carinho que tem pelo animalzinho de estimação, as despesas, Sim, né? sim. Que tem com o animalzinho. Então, todo aquele carinho, todo aquele vínculo. E esse é o tratamento que o nosso código dá. Então, a gente vai ter essa alteração, né? Existe essa proposta, inclusive trazendo a possibilidade ali, a regulamentação do compartilhamento de despesas, né, no divórcio, porque às vezes a gente, né, como advogados ali, fica até numa situação um pouco difícil, às vezes, como é que vai, né, resolver esses assuntos, porque para um casal, às vezes, ali que tem o animalzinho de estimação, é dos dois, como é que faz? Então, haverá a possibilidade, né, de compartilhamento ali de despesas também, né, compartilhamento inclusive das despesas também. Então vai ter aí uma alteração nesse sentido também. Sim, é interessante, né, que os animais vão ser considerados como seres sencientes, né, seres que podem sentir dor ou podem sentir prazer também, né, então vão deixar de ser coisas, meros objetos, para serem, né, haver essa nova caracterização, né? Isso. Novo entendimento, né? Ah, muito bom. Professor Saula, eu queria agradecer aqui a nossa conversa que nós tivemos aqui e dizer que o convite está feito para a doutora voltar aqui mais vezes e abordarmos outros temas também. Eu que agradeço, estarei à disposição, agradeço pela oportunidade, privilégio de estar aqui, né, com todos os irmãos, falando sobre questões importantes, né, para toda a nossa sociedade, e estarei aí à disposição. Muito obrigada, doutor, pelo convite. Perfeito. Muito bem, a gente chega ao final de mais um programa Momento Direito e assim gostaríamos de nos despedir de você que esteve conosco assistindo ao nosso programa. Desejar a todos uma ótima semana e, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro. Continue a acompanhar a programação do Sistema Multicanais da Igreja de Maranata. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.